Em que tempo você vive? Passado, presente ou futuro? Vamos falar sobre essa distorção de tempo que nós temos nos nossos pensamentos, na nossa falta de presença no nosso aqui e agora. Hoje é esse o nosso tema. Papo Quântico da Gigi, segunda a sexta às 8 e 8 da manhã. Bom dia para quem tá entrando, bom dia. Gente, vamos falar desse assunto maravilhoso, mas primeiro me conta qual que é a temperatura que tá aí. Elaine, conta aí pra mim, como é que tá aí? Que aqui tá 18 graus, mas onde eu tô aqui tá menos. Tá bem, esse ano o inverno tá bem generoso, né? Tá bem aquecido. Bom dia, querida. Então, a temperatura tá legal. Gente, mas olha, vamos falar dessa falta de presença nossa na nossa vida? Ou a gente está no passado, chorando as pitangas, se vitimizando pelo passado, ou a gente está projetando para o futuro algo que nem sabe se vai ocorrer. E o que acontece no futuro? Ansiedade. Ou estamos no passado, muitas vezes depressivos, tristes, porque eu queria que a minha vida voltasse a ser como ela era naqueles tempos. Você é uma pessoa saudosa? Que vive com saudade do passado? E aí você nunca cria o seu futuro? Você nunca tem presença? 18 também, Elaine? Então tá bom. Aqui também tá 18, mas aqui na chácara tá menos, tá mais friozinho e tá nublado hoje, né? Por enquanto o sol não deu as caras, vamos ver se vai dar. Tá azul aí? Porque esses dias tem tido uns dias o céu bem azul aqui. Vamos ver como é que vai ficar o resto do dia. Por enquanto tá nublado. Tá aquela segunda-feira assim, sabe aquela segunda meia devagar, tudo em silêncio. Aquela segunda-feira preguiçosa, né? Preguiçosa de pouca claridade. Vamos ver como é que vai ficar o resto do dia. Mas a nossa falta de presença, né? O quanto que a gente não treina, a nossa mente está sempre no passado ou no futuro. E a gente nunca treina essa presença. Não precisamos usar ferramentas para estarmos presentes, mais conscientes, mais clareza e mais consciência. Pedir isso o tempo todo. Aqui tá nublado, cara, entendi. Tá bem nublado aqui também. Vamos ver, né, como é que vai ser a segunda-feira. Às vezes na hora do almoço o sol já abre, né? É muito comum. Tá com cara de ranço? Ai, cara de ranço. Aqui tá um tempinho excelente pra pessoa ficar na cama quietinha, sabe? Não fazendo nada. Imagina se isso é possível. Claro que não. É isso aí, Elaine, você tava ontem na live, né? Ontem eu fiz aquela live, né, meio relâmpago aí, às 17 horas. Tava muito boa, né? O Guilherme participou, foi muito legal. Muito legal mesmo. E o domingo também foi bem preguiçoso. Tive que atender, tive que trabalhar o final de semana todo. Cá estou eu, segunda-feira, muito animada, num dia nublado, fazendo live às 8 e 8 da manhã. E vamos que vamos, o que se requer? O que se requer, né, para expandir a nossa realidade? Quanta presença, quanta consciência eu posso ter hoje para poder criar um dia bastante expandido, cheio de facilidade, cheio de alegria, menos julgamento, né? A gente pode estar julgando menos. É bem legal julgar menos, né? Sempre procurando sair do espaço de julgamento.
É muito gostoso. Isso são camadas que a gente vai acessando na medida que você vai usando as ferramentas, né? Você vai conseguindo acessar camadas, liberar, né? Esse vício, que é pior do que o vício de heroína, do julgamento, né? Esse modus operandi, essa mente coletiva, né? Que tá nos manipulando o tempo todo. A gente está sempre dentro do labirinto da mente. Ah, que você gostou? Foi bem legal. Eu tive um apagão aqui durante a live, mas né, teve uma hora o pessoal acho que nem percebeu. Achei interessante que apagou tudo aqui, luz apagou tudo, deu aquele apagão total. Falei, uau, é hoje. Aí acabou voltando. Mas a gente sempre fica preocupado, né? Se vai voltar o apagão, se vai ter outro. Ah, é muito louco. Fazer live com apagão é muito ruim. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. No final deu tudo certo. Foi um pouco tenso. Tava bem tenso, né? Eu achei. E a abordagem, né? As pessoas entram nas lives, às vezes, com muito ponto de vista, muito julgamento. Live aberta, assim, é fogo. E aí, bom dia, Roseli, tudo bem? Bom dia, Sabrina. Gente, então, assim, em qual tempo você está vivendo? Passado, presente ou futuro? Né? O que domina a sua realidade durante o dia? Você ficar pensando no passado? Você ficar projetando o futuro? Ou você está no aqui e no agora? Você tem presença e procura e você usa ferramentas para poder criar hoje, o dia de hoje grandioso, mais próspero, mais leve, mais feliz, mais consciente. Você está presente no seu aqui e agora? Faz uma diferença gigante, gente, porque toda vez que a gente está projetando o futuro, a gente está criando possibilidades no futuro. E normalmente, como a gente só pensa coisa ruim, né? Só pensa caca, tá viciado, a gente é viciado, né? Em pensar coisas que não são contribuição para ninguém. E aí o que rola? A gente começa a projetar um futuro que não é legal. Aí chega um belo dia, você tá vivendo o seu dia, aquele dia, acontece um monte de coisa estranha. Sabe o que aconteceu? Um tempo atrás, pelo menos 21 dias ou 45 dias antes, você criou aquele dia projetado. O seu duplo fez de tudo para poder te liberar daquela criação nefasta. Mas ele às vezes não conseguiu. E aí você criou um dia lá na frente, que uma hora isso leva um tempo, né? E aquele dia é materializado, aquelas coisas, aquelas situações que você criou. E aí você começa a reclamar, nossa, que dia horrível que eu tive, e você cria mais disso. Bom dia para quem está entrando. O assunto hoje é você vive no passado, presente ou no futuro? Qual tempo você está vivendo com maior frequência no seu dia a dia? Você está presente o suficiente para perceber isso? Que está muito no passado, está projetando muito o futuro? Porque o único momento que existe para ser vivido, que é possível, é você estar aqui, no momento presente, aqui e agora. E usando a ferramenta mais presença, mais consciência, mais clareza. Eu tenho usado muito isso, sabe? Para me estar presente. Eu sempre estou pedindo o universo para o meu corpo, para o meu universo, né? Me trazer consciência para eu estar presente aqui e agora. Estando presente aqui agora, eu consigo perceber tudo que está acontecendo, tanto nas forças do lado invisível, nas outras dimensões, quanto aqui e agora.
quando pessoas me abordam, quando eu estou trabalhando com clientes ou quando eu estou recebendo algum prestador de serviço na minha realidade, na minha casa, na minha empresa, no meu local de trabalho, não importa. Você estando presente, você consegue perceber muito mais clareza o que realmente está acontecendo. Agora, se você está numa atividade sua, do dia a dia, seja ela qual for, com a cabeça em outro lugar, a chance de você ter um resultado pouco interessante é muito grande. Você não está presente. Ah, Roseli, entendi, mas vão ter outras lives. Eu vou fazer mais lives à noite. Vou procurar, né, fazer essas lives fechadas e tudo. Na medida que eu me animar, eu vou fazer. Foi bem legal, foi bem legal. O Guilherme entrou, né, falou bastante da prata e do ouro, foi bem legal. Aí o pessoal tá pedindo no próximo para falar mais do Hormuz, né? A gente vai organizar daqui a um tempo, vamos fazer outra live, né? Lá para final de agosto, né? Segunda quinzena de agosto a gente faz uma live para falar disso. Prata, ouro e o Hormuz e outras coisinhas mais, né? Outros suplementos, a gente conversar, né? Ontem eu falei muito a respeito dessa realidade que nós estamos vivendo, né? E o quanto que a gente está envolvido com isso, né? Como que a gente está lidando com os desafios dessa realidade e o quanto que você está levando a sério. A sério no sentido de... Porque, gente, a gente acredita, né? A gente acredita que essa realidade aqui seja a coisa mais realmente é o que nós temos no momento. Eu estando acordada em corpo físico, essa realidade ela é extremamente importante para que eu saia do meu estado de ilusão, né? Da Matrix. Para eu expandir a minha realidade além da realidade que nos é imposta. Isso eu acho de uma riqueza, né? Você ter essa clareza. Criar uma vida além da Matrix, daquilo que é manipulado no seu dia a dia. E perceber o quanto as pessoas, normalmente as pessoas ficam muito mergulhadas, acreditando muito nessa realidade que elas estão vivendo, nos dramas, né, nas dificuldades, e não conseguem ir além, criar algo mais leve, né, uma vida mais leve. A vida, qual é a vida que funciona para elas, né? E essas perguntas são tão simples, né? São ferramentas tão fáceisinhas de serem usadas, né? Basta você ter presença. Todo dia eleja por exemplo, algumas perguntas pela manhã. De manhã, a hora que você acorda, tem que ter uma folha, tem que ter um post-it, um caderno, sei lá. De manhã, a hora que você acordar, lá da sua cabeceira, leia, né? Já cria o projeto das suas perguntas diárias. Caderninho de ferramenta. Vai lá, lê, faz as perguntas com entusiasmo, levanta, vai cuidar do seu dia. Eleja uma ferramenta ou duas de acordo com a sua necessidade, do espaço do que você está vivendo, o que você quer trabalhar. Eleja aquela pergunta, ou uma ou duas, uma coisa fácil, né? Põe num post-it, trabalha aquilo durante os dias, durante a semana, depois passa para outro. Eu sempre que eu acordo de manhã, eu faço várias perguntas. E eu tô sempre, tudo que eu peço para o universo é com facilidade, ter mais facilidade, mais leveza, né? Mais alegria, mais diversão, apesar de tudo. Né?
apesar de tudo, você perceber que você pode ter uma vida mais leve, divertida. E parar com esse comprometimento de achar que porque outras pessoas estão sofrendo, que você tem que sofrer junto com elas. Você pode ser contribuição para elas, né? Você pode aliviar a necessidade, vamos dizer, o espaço de escassez de muita gente, né? Levando alimento. Pode fazer um monte de coisa, gente. É super legal. Desde que você faça isso, porque isso te traz alegria para o seu universo e não para mostrar para os outros, né? Porque tem gente que faz umas coisas e tira um monte de foto e depois... E a gente vê muita coisa maluca por aí, né? Ah, pois é, esse mural é tão gostoso, né? Eu comprei um quadro magnético aqui, e aí eu vou escrevendo as coisas, e aí eu passo, eu olho. Aí eu pus um lá na minha, assim, sala conjugada com cozinha, eu coloquei lá, né? Agora eu vou colocar outro aqui no escritório, vou comprar outro para colocar aqui na parede, para mim poder, tô sentindo falta, sabe? E aí a gente vai escrevendo. Aí você quer mudar uma frase, vai lá, desmancha, escreve outra. Eu adoro, né, esses recursos, essas facilidades que a gente tem hoje. Bom dia, bom dia, bom dia! Então, olha, em qual tempo você está vivendo? Passado, presente e futuro. Você está sintonizado no dial do seu rádio, no passado, no presente ou no futuro? Me fala aí. Todo mundo que está presente aqui, por favor, escreve aí passado, presente e futuro. Você está no passado, você está na agonia do passado, você está na angústia, no julgamento, na culpa do passado? Ou você está na ansiedade do futuro e não está presente na sua vida? Me conta. Presente? Que legal, Suzy. Ah, legal, Roseli. Perfeito. Você vai colocando... Perfeito. Não, o importante é funcionar pra gente, né? Presente. Suzy, parabéns. Você tá no presente. Eu tô procurando fazer de tudo um pouco para estar no presente, usando ferramenta, né? Qual é a energia que eu posso ser aqui agora para poder criar o dia de hoje? Hoje é o dia, é por hoje. Eu tenho que viver o hoje. E eu tenho vivido realmente, eu brinco com as pessoas, eu falo, olha, hoje eu estou vivendo como se não tivesse amanhã. Eu não estou criando nada com a preocupação, sabe? A pré-ocupação do futuro. Sabe? De forma assim, ai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu estou criando para estar bem hoje. E quando eu estou bem hoje, é uma mágica, é impressionante. Você despreocupa do futuro. Porque naturalmente o seu dia a dia, tudo que você acredita que seja contribuição para o seu futuro já está ocorrendo, é aqui e agora. A criação do seu dia a dia, da sua vida, está no aqui e agora. Quando você entende isso, fica mais fácil. É um desafio, mas olha, é um desafio que a gente tem que encarar, né? Presente com idas no futuro. Pois é, a gente dá umas olhadas, né? Abre umas portinhas, né? Para dar uma olhada. A Ellen, estou lembrando de mim o tempo todo, eu sou só por hoje. É um trabalho, você tem me ajudado muito, Gi, desde a nossa consulta. Que bom, Ellen, que bom que estou sendo contribuição, fico feliz, muito, muito feliz. Não cair do céu, é uma determinação, não cai do céu, é uma determinação, sim. Você tem que escolher engajar com o negócio e se comprometer com aquilo. Focar naquilo, usar as ferramentas. As ferramentas nos tiram de todo devaneio, toda ilusão, toda falta de clareza, né? A gente vai saindo daquele espaço de ter que cumprir
o destino. O destino, na realidade, o que se chama de destino é o que está gravado no nosso inconsciente. Entende? Então aquilo tudo tá ali, gravadinho, e eu tô vivendo naquilo, em função daquilo. Criando meu... mas isso é meu destino. Não. Isso são os pontos de vista fixos que eu comprei das pessoas desde criança. Trouxe comigo também as nossas crenças limitantes, todas as crenças, toda a estrutura de construção da realidade que foi ensinado para nós. Na grande maioria, esses pontos de vista, essas crenças não fazem parte da nossa realidade, da nossa vida interna, né? Não é uma projeção real do meu ser verdadeiro, entende? Eu estou projetando aquilo que eu comprei, que eu trouxe do outro para o meu universo. Então, quando você começa a entender isso, usar ferramentas, você vai liberando todo esse conteúdo, essas bagagens que não são suas, não são nossas. E a gente jura de pé junto em algumas situações que não, é isso aqui que eu tenho que viver. Não, é assim que tem que ser e tudo. E aí quando você vai se descobrindo, você vai se vendo, nossa, é tão gostoso você descobrir as suas habilidades, sua forma de reagir, o que você realmente gosta de comer, o que realmente você gosta de fazer, né? Você para de ser o bonzinho, para de agradar a todo mundo, fazer aquilo que o outro acha que você deveria fazer. De vez em quando me pego no passado, sim. Tem que se dedicar para se manter na presença, sim. A gente tem que ter comprometimento. Bom dia para quem está entrando. Estamos falando hoje de qual tempo você está vivendo, passado, presente ou futuro. Ou você está sempre no passado, ou você está igual ioiô. Passado, futuro, você só passa aqui. No presente, se a gente não estando presente, a gente não vai criar uma vida interessante, grandiosa, leve, divertida no futuro. E o que acontece? Como eu estou sempre no passado e no futuro, eu passo a vida sem viver o que é real. Eu não estou dentro da minha realidade, meu universo real. Eu estou em universos ficcionais, né? De projeção. Criando um monte de coisa. Bom dia. Ó, adoro coraçõezinhos. Gente, depois da live faz comentário, por favor. Bota um comentário lá, fica mais relevante para o algoritmo do Instagram, tá? Para que esse trabalho possa chegar em mais pessoas. Que a gente possa ampliar mais e mais e mais. Bom dia. E eu falo bom dia no sentido que esse dia realmente seja um dia delicioso, marcante, feliz, alegre, mais leve, né? Que a gente possa estar no presente. Universo, corpo, me mostra o presente, me ensina a viver no presente. Ai, uma delícia. Universo, me mostra o caminho de viver em presença no presente. Para mim estar presente em todos os momentos é uma delícia. Ó, começa a treinar as coisas, vai tomar um banho, fica presente. Onde tem água, eu tô muito presente com a água. Muito consciente dela. A água, a gente vai entendendo um pouco melhor o que é a água verdadeiramente. A gente vai, eu sou encantada com a água e o fogo, né? E esse final de semana eu estreiei aqui um fogão a lenha que eu instalei aqui. Nossa, um fogo maravilhoso. Tô muito feliz mesmo. Qualquer hora nós vamos fazer live lá do lado do fogo. Deixa eu só acabar lá porque tá faltando um monte de coisa ainda. Pois é, curtir, né? Não é tão bom a gente poder mergulhar na água, tomar uma ducha gostosa, ir pra praia nadar, né?
pular numa lagoa, numa praia de água doce. Meu neto esses dias estava lá no São Francisco, lá na praia doce lá. Nossa, umas fotos lindas, estava super aproveitando. Muito gostoso, né? Eu já aproveitei muito água na minha vida, toda a minha trajetória. Tive muito ligada, muito próxima de cachoeira, de lugares assim naturais, belíssimos, belíssimos, né? Então eu já assim curti muito isso. Ah, bom dia, bom dia. O que que tem na água? Sempre senti que a água é um milagre. É, a água é um milagre mesmo. A água é algo surreal, né? É a primeira manifestação. Bom dia, bom dia. É porque tem gente me cutucando no privado aqui, eu tô respondendo verbalmente. Tá lá no WhatsApp. Então, a água é algo maravilhoso, né? É a primeira manifestação do plasma, né? E a gente saiu das águas primordiais, né? Isso eu tenho estudado um pouco isso e tenho meditado a respeito, sabe? E a água sempre foi algo mágico para mim. Quando eu comecei a ter contato vamos falar assim, com a minha consciência superior, com o meu eu superior, a primeira coisa que foi passado para mim foi a água. As imagens, toda vez que eu tinha assim meditação, algumas imagens e tudo, sempre me mostrando água. E eu fui ao longo do tempo, eu fui entendendo que para mim me comunicar profundamente com essas instâncias superiores, assim, vamos falar superior, né, mais profundas da minha consciência, da minha manifestação, se eu tivesse água por perto seria mais interessante. Por isso que toda vez que eu tô lavando louça, tomo banho, ou eu faço um escalda-pés, ou eu tenho contato com a água, os insights são incríveis, né? Isso não é só para mim, não. Isso é para todo mundo, acredito. Mas é assim, né, Lorena? De vez em quando a gente dá umas bobeiras e esquece. Mas na próxima você vai lembrar. Você sabe o que eu faço, Lorena? Eu ponho o telefone para despertar. Uns minutinhos antes para me ficar ligada. Senão eu também esqueço. A água é nossa maior aliada para despertar nossa consciência. Eu também acredito. Eu vivo isso, né? Se for relevante, pertinente agora, você poderia falar sobre criarmos a nossa realidade paralela pessoal, sair do coletivo. Ô querida, isso é curso, isso tem que ser workshop, isso é coisa muito extensa, profunda, né? E eu, infelizmente, eu não consigo falar nada de forma superficial. Falar por falar não dá, Lília, tem que ser algo, né? A gente trabalhar isso. Agora, isso que eu trago aqui nas lives, se você seguir essas ferramentas, na realidade, tudo que eu ensino aqui é para você construir essa realidade fora da Matrix. Além da Matrix, não é fora, além. Fora não tem como, você tá dentro dela. É além dela, criar uma realidade além. E eu ensino ferramenta aqui o tempo todo para isso, porque o meu trabalho, vamos dizer, o meu foco é criar além dessa realidade. Sempre, 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 sempre. O tempo todo, cada instante. E quando eu identifiquei no meu passado, na minha vida desde criança, eu sempre estava de uma forma, eu não tinha consciência, mas eu sempre criei coisas completamente diferentes, além da realidade dos humanos, né? Sempre criando algo diferente. Só não fui percebida, né? Vista, que é natural, né? Mas a questão do pensamento, a questão do coletivo, a nossa mente, sair do espaço de mente e entrar mais na presença da consciência. Mais consciência, mais clareza. Tá pensando bobagem? Mais consciência, mais clareza, mais presença.
Corpo me mostra o caminho, o universo me mostra o caminho de estar mais presente na minha realidade. Você conversar com o universo o tempo todo, com o seu corpo, com o seu universo. É você estar procurando sempre estar mais interiorizada, mesmo que você esteja fazendo atividade de trabalho, o que for, mais interiorizada. É um silêncio, é você começar a exercitar esse silêncio interno. Você pode entrar num lugar barulhento, mas você tem silêncio interno. E silêncio interno vai te trazer harmonização, vai te trazer uma tranquilidade para você acessar informações que o universo está te entregando o tempo todo, que você pode estar acessando na sua realidade. E se você tem a mente, nos distrai o tempo todo da presença, né? Quanto mais presente, mais consciência, menos pensamento, né? Dá para entender isso? É algo extraordinário. Sim, sim. Agora, para fazer isso é usar ferramenta. E vai pedindo para o universo te mostrar o caminho. O universo me mostra o caminho. Corpo, seu corpo é fantástico. O corpo me mostra o caminho. Eu converso o tempo todo com o meu corpo. Falo, ó, que não for contribuição para mim, que a gente às vezes vai no embalo de determinadas situações. Você fala, eu vou. E o corpo, ouvir o corpo, perguntar para o corpo, é contribuição para mim e para você? É para mim e para você. Você não é o seu corpo, tá? Não, nós temos que deixar isso muito claro. Você não é o seu corpo. Você é um ser grandioso, tendo a experiência através do corpo físico. Quando você encara isso com clareza, você interioriza isso, se torna consciente disso, fica mais fácil de você perceber, porque o seu corpo é que sente. Você, como ser grandioso e infinito, você percebe. O dia que eu percebi isso, que eu entendi, mudou a minha realidade radicalmente. Muito. Que eu percebi assim, eu percebo. Meu corpo é que sente. Os hormônios é que ficam, né? Essa parte toda diz respeito ao corpo. O corpo é que se alimenta, o corpo é que dorme, né? O corpo cria dinheiro para quê? O corpo é que cria dinheiro. Lógico que a gente entra de carona junto com o corpo, que é divertido. Você, o ser infinito, você só cria se for divertido. Se não for, aí vem aquelas deprê, aquelas coisas todas, que você não tá fazendo nada de divertido. Você só tá cumprindo a agenda, pagando boleto, obedecendo-se, né? O que tudo fala, tudo e todos estão apontando. O que você tem que fazer? Gente, às vezes você pega crianças que já estão, né, infelizes. Adolescentes querendo tirar a própria vida. O álcool pode melhorar, né? Como pode melhorar? Falta de alegria. Os adultos estão escolhendo caminhos muito distantes da vibração de alma deles. Estão vivendo só para criar, gerar riqueza material apenas. Estão muito preocupados em criar carros fenomenais, casas fenomenais, e as crianças estão ali, né, um pouco que abandonadas, né? Fazer o quê, né? Verdade, difícil falar sobre assuntos profundos não dá, né, Lili? Você entende, né? E por falar em profundo, foi muito interessante a reunião do Zoom ontem. Agradeço muito ao universo por ter proporcionado. Que bom, Lili, que você gostou. Eu tava com uma energia muito intensa, assim, do grupo, né? Eu tava fazendo de tudo para poder liberar um monte de coisa ali. Tava bem interessante a minha situação ontem. Deu um apagão aqui total. Falei, uau!
Eu falei, que é isso? Pagou tudo, gente, pagou luz, pagou tudo, o POF pagou. Eu falei, aí o Zoom caiu a internet, porque aqui eu dependo, a minha é 3G, a minha é fibra ótica, mas se não tiver, não vai. E nem o telefone não tinha, caiu geral. Caiu assim, pelo que eu percebi, foi um apagão além do bairro. A transmissora, né, o quadro lá, a antena da internet caiu também, caiu tudo. Mas voltou, acabou voltando, eu falei, uau, que bom, ainda bem. E aí o Guilherme tava bom, foi legal que o Guilherme tava falando, continuou a falar, o pessoal acho que nem percebeu que eu caí. Falei, então tá bom, né? O pessoal gosta muito, o Guilherme é muito amoroso, muito carinhoso, né? Contando, falando, ele tem muito conteúdo, muito conhecimento, né? Muito legal. Vou fazer mais lives dessas e na próxima vou falar um pouco mais do Hormuz, né? Ele falou muito sobre o ouro e prata, coloidal. Vamos aproveitando, estar em presença. A questão da condutividade, né, elétrica do corpo nosso é fundamental. E como a gente não tem os minerais que são ouro e prata com facilidade, com abundância, não existe mais abundância disso no solo. E o nosso corpo está muito pobre. E aí ele cai em condutividade. E quando cai em condutividade, que ele está repleto, nossos corpos estão repletos de alumínio, bário, estrôncio, outras coisas que não são claramente, né, contribuição. E aí a gente vai perdendo a cognição, essa conectividade entre corpo, mente, espírito, todo o nosso universo, físico e não físico, ele começa a se desconectar, perde a qualidade. O nosso cérebro perde conexões, o nosso corpo também, os nossos órgãos. Existe um prejuízo, né, vamos dizer assim, um decaimento da qualidade. Aí a pessoa começa a enferrujar e ficar do jeito que as pessoas acreditam que tem que envelhecer. São crenças também que são colocadas a toda a narrativa, e quando você vê a pessoa que vive a vida inteira criando um futuro preocupado com a velhice e não com a expansão do ser dela, a forma de lidar com o futuro, né? A gente tem que ficar ligado. Essa presença aqui agora é fundamental para que a gente possa refletir, perceber e ter clareza, né, do que eu estou criando hoje, naturalmente. No outro hoje do futuro, quando eu estiver lá, quando eu chegar lá, eu vou estar vivendo o que eu estou criando aqui hoje na minha realidade. É só hoje que tem, gente, não tem mais nada. O resto tudo é ilusão da nossa mente que mente. A gente cai no labirinto do passado e do futuro. Sábado que vem tem a segunda dose, né, fluxo quântico com a riqueza, tá bom? Em setembro, 14 e 15 de setembro, eu vou reeditar o curso do Criando com as Forças Invisíveis. Quem já tem o curso vai poder adquirir por um preço muito simbólico. Se quiser, né, renovar, eu vou trazer umas ferramentas novas, vou dar uma reciclada. E dia 11 de agosto eu vou estar no Flávio Vale, é um domingo, às 8h30 da noite, eu vou fazer uma live no Flávio Vale, ainda estou clareando aqui qual que é o assunto que eu vou falar. Mas vocês vão ser comunicados aí no meu feed, no meu story, vocês vão ficar sabendo, e eu vou continuar falando aqui para ver se o pessoal agenda aí. Dia 11 de agosto, às 8h30 da noite, canal Flávio Vale, eu vou fazer mais uma, eu acho que é a sexta. Eu acredito que seja a sexta live que eu vou fazer lá. Com muito prazer, muita alegria. Espero receber todos vocês
nesse dia maravilhoso, para a gente poder criar, né? Trazer mais informação, mais presença, mais consciência. Plantar essas sementes, né? Ser contribuição, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui hoje. Que vocês tenham, todos nós tenhamos uma semana maravilhosa, de muita criação, de muitos milagres presentes, prosperidade, muita riqueza pessoal no seu universo e, consequentemente, riqueza. Você distribuir abundância, aquilo tudo que está sobrando, que está fervendo, que está vibrando no seu universo. Presenteie o mundo com a sua consciência, com a sua clareza, com o seu carinho, com a sua vontade de criar algo, seu entusiasmo de criar algo diferenciado, além dessa realidade. Tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês e vamos ver se amanhã, sendo possível, estarei aqui às 8h08 da manhã. Tá bom? Beijo grande e até a próxima live.